Bom, boa noite, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E agora casado. E eu sempre faço isso, né? Por favor, minha agora esposa, se levanta aí rapidinho, só para o pessoal poder te ver. Essa menina bem lindinha aqui. Ela está de pé, viu, gente? Ela estava de pé. Isabela, a gente casou tem um pouco mais de 2 meses. E Deus tem sido bom para com a minha vida. E eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês e, se possível, lançassem aqui no Data Show Gênesis, no capítulo 12. A última música que foi ministrada aqui hoje foi Oceanos. E essa música, a letra dela se encaixa perfeitamente com a palavra que vai ser ministrada aqui agora. A letra dela fala sobre ser guiado por Deus para entrar nesse lugar de confiança, esse lugar em que nós caminhamos e andamos sobre as águas na presença do Senhor. Vou ler aqui com vocês. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Amém? Eu vou falar com vocês hoje sobre isso, sobre caminhar pela palavra. Abraão, que nesse caso aí ainda era Abrão, ele recebeu uma palavra de Deus. Ele estava na sua terra, estava com seu pai, estava ali em família, e ele recebe uma palavra de Deus para sair daquele lugar. Sair daquele lugar que era confortável para ele, que era comum para ele, para ir para um lugar que ele não sabia qual era. Porque Deus não dá No caso de Abraão, Deus não deu um destino certo. Ele falou: só sai, só dá o passo, só vai, Abraão. Para onde, Senhor? Eu vou te mostrar. Vai andando aí, e no meio do caminho eu te mostro. E essa palavra me marcou muito hoje. Eu estava pensando: Senhor, o que o Senhor quer que eu ministre o pessoal ali hoje? E veio muito forte isso: caminhe pela palavra. E aprender com a vida de Abrão é interessante, porque Deus chama ele para sair de uma zona de conforto. Deus chama ele para sair de um comodismo. Deus chama ele para sair de um lugar em que ele tinha segurança. E naquela época ainda era bem mais complicado do que hoje. Ele saiu de um lugar que ele conhecia as pessoas para ir para uma terra de que quem sabe o que ele iria encontrar lá, se ele ia encontrar animais selvagens, se ele ia ter suprimento, se ele ia ter água para beber, se ele ia ter um espaço para plantar. Para onde é que será que Deus iria levar Abraão? E confiar em Deus e caminhar por essa palavra é um desafio. É um desafio porque muitas vezes a gente se encontra nesse espaço, nesse lugar de dúvida, de será mesmo que eu tenho que ir? De o que será que eu vou ganhar? A gente sempre quer ir para um espaço, para um lugar que a gente seja beneficiado, que a gente vá receber algo melhor. Só que nesse caso aqui, Abraão, ele não se colocou nesse lugar. Ele não chegou: não, Deus, me fala aí se eu vou ter muitos bens. Ele só fala: eu vou fazer de ti uma grande nação. E é interessante que esse homem, ele recebe essa palavra e ele caminha, e ele vai. E ele vai caminhando e vai passando por alguns lugares. E é interessante que nesse caminho, Deus não chama Abraão simplesmente para ir para fora da terra dele. A palavra ali certa seria sair para si mesmo. É uma expressão chamada Lech Leha. E Deus chama Abraão para sair daquela zona ali dentro.
Deus chama Abraão para caminhar e leva ele para longe para tratar Abraão. Uma das coisas que Deus faz com Abraão é mudar o nome dele e colocar Abraão, porque ao invés de ser simplesmente o pai de um, é o pai de uma multidão, é o pai de uma grande nação, o pai de muitas pessoas. Nesse processo também, Deus ele ensina Abraão a depender dele. Ele coloca Abraão em situações que Abraão teve que fugir, Abraão se sentiu em perigo. Ele chega a Faraó e fala que Sara é sua irmã. E que não é uma mentira, Sara era meia-irmã de Abraão. E Deus começa a trabalhar na vida desse homem, Abraão. Deus começa a ensinar ele a confiar. E ensinou isso de uma maneira tão grande que hoje nós temos Abraão como um dos pais da fé. Abraão, ele é hoje o pai das 3 maiores religiões, podemos dizer assim, do planeta. É um dos patriarcas do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Dele realmente saiu uma grande nação, realmente saiu um povo. E não somente um povo, vários povos, porque Abraão, ele decidiu fazer o que muitas vezes a gente quer fazer, é colocar a nossa mão, é fazer do nosso jeito. Deus disse que ele teria um filho e por estar esperando demais e por querer apressar aquilo que Deus queria fazer, Abraão, ele tenta antecipar esse processo e se envolve com uma concubina chamada Agar e gera Ismael. E aquilo que a gente gera fora do propósito de Deus, lá na frente começa a gerar trabalho pra gente. Começa a impedir muitas vezes a promessa de Deus de fluir na nossa vida. E querendo ou não, a gente vai ter que fazer o que Abraão fez com Ismael e com Agar. A gente tem que mandar embora da nossa vida e da nossa casa tudo aquilo que a gente gerou fora da promessa do Senhor. E por causa dessa situação, dessa consequência dessa ação, a gente vê algumas guerras hoje, algumas situações no Oriente Médio, porque são consequências das nossas decisões. Deus, ele nos abençoa, ele nos guia, ele nos leva para esse lugar, só que nós precisamos entender a responsabilidade que existe nas nossas decisões e em tudo aquilo que a gente vai fazer. Deus, ele nos chama para sair dessa zona de conforto e no meio disso tudo ele vai nos moldando, ele vai nos trabalhando, nos afiando para que nós possamos ser o mais parecido possível com ele. Só que muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e não é o jeito de Deus. Nós precisamos entender que o jeito de Deus é melhor do que o nosso e que nós não temos esse direito de querer apressar o processo de Deus nas nossas vidas. Ele é soberano e Ele sabe o tempo certo em que cada um de nós vamos florescer, vamos gerar frutos. Então não se preocupe se você ainda está na sua fase de semente, se você ainda é um brotinho. Se você olha para a sua vida hoje e você fala: André, eu não vejo muitos frutos, eu não vejo uma árvore tão grande, eu vejo as pessoas do meu lado já florescendo, já frutificando e a minha vida parece que não gera nada. Calma. O que Deus tem para fazer na sua vida é o seu processo. É no tempo dele. Deus não te chamou para se comparar com as outras pessoas. Deus não te chamou para comparar o seu processo com o dos outros. Deus te chamou para viver o seu processo de relacionamento e de intimidade com Ele. E um dos pedidos que Deus faz para nós não é que nós venhamos fazer as coisas do nosso jeito, não. Um dos pedidos que Deus faz para nós, que está lá em João 15, é que nós venhamos permanecer. Jesus diz para mim e para você que nós iremos gerar muitos frutos, que nós seremos produtivos e que nós iremos crescer nas nossas vidas se nós permanecermos nele. Ele que é a videira verdadeira, Ele que traz consigo a vida.
E é por estarmos conectados a Ele que a vida dele flui em nós, e através dessa vida dele que flui em nós, nós geramos frutos. Nós podemos sim agora alimentar as pessoas e crescer. Deus também coloca Abraão para entender e para interceder por outras pessoas. Ele chega a Abraão e fala que vai destruir uma cidade, e Abraão se coloca como intercessor dessa cidade. Você tem noção de Deus chegar para um homem mortal como eu e como você e falar: olha, eu vou destruir aquela cidade. Vamos supor que Deus chega e fala: olha, eu vou destruir Brasília, eu vou tacar o fogo nessa cidade, vou queimar tudo. Só que aí, eu e você, nós se levantamos diante de Deus e fala: Deus, não faz isso. Tem alguns justos lá, tem alguns filhos lá, e ele fala: tá bom, então você me acha. Acha 100 justos naquela cidade. Se você achar, Abraão, eu não destruo aquela cidade. E aí ele chega diante de Deus e fala: então Deus, não achei os 100. E aí Deus dá uma outra chance e fala: não, mas então acha 50. Até que chega um ponto que Abraão, ele só encontra um, e Deus ele deixa Abraão: beleza, leva esse um embora, e quando ele levar eu posso destruir essa cidade. Se fosse nos dias de hoje, será que eu e você, nós nos levantaríamos em prol da nossa cidade, do nosso ambiente que nós estamos, intercedendo pelo Senhor para que Ele não venha cair com juízo, e sim com misericórdia e graça pela nossa cidade, pelo nosso país? Será que nós se levantaríamos como essa voz profética e falaria: Deus, não faz isso? Existem pessoas justas ali. Existem pessoas que conhecem do seu amor. Existem pessoas que não se venderam. Será que se Deus olhasse hoje para nós, olhasse hoje para o CIA, para Manancial, Ele encontraria de fato esses justos que Ele procura? Deus também coloca Abraão no meio desse processo todo para ele entender e para ele aprender a abençoar. A palavra fala que Deus diz a Abraão que ele vai abençoar aqueles que o abençoarem, vai amaldiçoar aqueles que o amaldiçoarem. E Abraão, ele sai vitorioso de uma guerra, e ele faz algo que é muito interessante, que querendo ou não abre espaço para o que a gente vive hoje como dízimo e como oferta. Ele oferece um sacrifício para Melquisedeque. E enquanto eu estava pensando na história de Abraão, eu vi muito a minha vida nisso. Como o Lau falou e perguntou aqui, muitas pessoas me conhecem. E ano passado eu estava aqui mais ou menos por essa data, ministrando, e eu estava bem inseguro. Porque há um ano atrás eu não tinha nenhuma instabilidade. Eu não tinha dinheiro, eu não estava recebendo um salário fixo, e a minha esposa também não estava empregada. E eu tinha uma palavra: eu vou casar. Tinha fechado um contrato com um salão e dei o passo e falei: Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer para pagar essas parcelas? Como é que eu vou fazer para viver a minha vida? Como é que eu vou construir esse lar? Onde é que eu vou morar? Como é que vai ser? Eu não tinha noção, eu tinha uma palavra. E é interessante porque Deus, ele trabalha de uma forma maravilhosa com a gente. A gente começa a dar o passo, e aí ele vai dando o outro a direção. Você dá um passo e ele: beleza, vai por aqui. Você dá outro passo, ele: olha, agora você vai por aqui. E ele não me deu o caminho inteiro, ele me deu o final e o hoje. Ele falou: seja fiel. E no primeiro mês, estava faltando uma grana para eu pagar na parcela. E aí ele levanta uma pessoa, amiga da Isabela, e fala: olha, Deus me tocou para eu te mandar um Pix aí.
E ela enviou o dinheiro e eu falei, caraca, primeiro mês, beleza. No segundo mês, a Isa conseguiu um trabalho. Eu falei, Deus é bom demais. Só que aí ela teve que ajudar a família dela com algumas situações. E eu falei, e agora, Deus, como é que vai ter o dinheiro? E ele levanta outro amigo meu e fala, olha, Deus mandou eu te dar essa quantia. E nesse ele foi bem específico. Ele falou, olha, Deus falou que não vai faltar nada para o seu casamento. E eu fiquei maravilhado. E os meses foram se passando e mês após mês eu fui vivendo esses milagres. Foram aparecendo oportunidades, foram aparecendo situações e você fala, André, beleza, que bacana, deu certo para você, mas na minha vida não é dessa forma. Só que aconteceu algo que, chegando aqui na igreja, me veio muito forte à mente e eu falei, não é possível, Senhor. Na semana do meu casamento, a minha mãe foi diagnosticada com uma doença no estômago. Eu não sei o que aconteceu, ela nunca passou por isso especificamente. E 2 dias antes ela tinha ido no hospital, não estava muito legal. E aí eu já fiquei bem apreensivo e preocupado, porque eu ia entrar com a minha mãe e o meu casamento era um dos maiores sonhos da minha vida. Então eu planejei cada detalhe, cada coisinha. E a minha entrada com a minha mãe era muito especial. Eu ia entrar dançando com ela, uma coisa não muito convencional. Então assim, eu queria muito que fosse ela. Eu queria muito viver esse momento. Eu estava já sonhando com isso, já vendo no vídeo, na foto. Eu falei, cara, vai ser maravilhoso. Ela alugou um vestido super lindo, super incrível. E eu falei, cara, como assim? E um dia antes do meu casamento, eu casei dia 27 de novembro, dia 26, minha mãe foi para o hospital e ficou internada. Ela começou a receber soro na veia e eu me desesperei completamente. Veio muito forte no meu coração, sua mãe vai morrer. Sua mãe vai morrer, seu casamento vai ser destruído, não vai dar certo, você não vai estar feliz amanhã. Sua mãe não vai estar com você, a sua rainha não vai estar presente nesse dia, vendo tudo o que vai acontecer. E eu comecei a me desesperar muito. Eu fiquei muito ansioso, eu falei, Deus, não é possível. Não é possível que o Senhor ajudou a minha vida inteira até aqui, e aí um dia antes do casamento, tudo vai por água abaixo. Eu vou perder minha mãe na semana do meu casamento. Como é que eu vou reagir? O que eu vou fazer, Senhor? E eu comecei a ficar desesperado. Meu coração começava a pensar em 1 milhão de coisas. Eu falei, Senhor, e agora? Eu não tinha como fazer nada. Minha mãe, do jeito que estava, ela não ia conseguir dançar, ela não ia conseguir nem estar presente. E era um sonho dela e meu, e eu fiquei assustado. E tinha uma música que eu sempre ouvia nessa preparação do casamento. E foi uma das primeiras músicas que eu falei para a Isa que eu queria colocar no meu casamento. Ela se chama Always Good, que seria sempre bom. E eu sempre cantava essa música e, assim, eu não manjo muito do inglês. Eu acho que vocês perceberam quando eu falei o good. Eu não entendo tanto ainda do idioma. Mas nesse momento que eu me vi nessa situação, a minha mãe estava internada, estava lá no Santa Marta recebendo soro, não sabia se ia ser liberada. E eu estava em casa. Eu subi para o escritório do meu pai e eu falei, Deus, eu vou orar. O Senhor esteve comigo nesse tempo todo, eu não aceito isso. E eu botei essa música e a letra dela fala o seguinte: você me encontra no topo da montanha, você me vê no vale baixo. Não há casa sem você aqui. Eu te encontro nos pensamentos lotados.
você acalma todos os pontos de interrogação. Não há espaço que seu amor não vai encher. Eu vou trocar todo o meu medo pela paz de espírito, todo o meu peso por cargas leves. E essa será a minha música, que você é sempre bom. Eu vou cantar o dia inteiro que você é sempre bom. E quando o dia terminar, eu fico com você. E você é sempre, sempre bom. Eu coloco meus olhos na fé perfeita. Você vai terminar o que começa em mim. Meu coração será uma oferta. Eu vou trocar todo o meu medo pela paz de espírito, todo o meu peso, a luz do meu fardo. E essa será a minha música, que você é sempre bom. E quando eu li essa tradução, eu falei, o Senhor não é gente, Pai. E eu segui orando e falando, Senhor, eu não aceito. E comecei a repreender, e eu acho que eu nunca vi tanta autoridade da parte de Deus na minha vida. E a forma com que eu orava e que eu declarava, eu falei, Senhor, o meu casamento. E na real, nessa oração, eu nem estava falando com Deus, eu estava declarando, falando com o diabo. Eu falei, olha, Satanás, o meu casamento vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Pessoas vão ser alcançadas através do meu casamento. A minha vida e a vida da minha esposa vão honrar o Senhor. Pessoas vão conhecer a Cristo através das nossas vidas. E esse casamento vai honrar a Deus. E não importa se você está querendo vir lançar coisas na minha mente, de coisas boas ou ruins. Com a minha mãe ou sem a minha mãe eu vou casar, porque esse propósito não é só meu, é um propósito do Senhor. É Ele que está dizendo que é para eu fazer isso. E nessa sequência começou a tocar outra música que eu vou ler só a tradução, que é Toque do Céu, que é Touch of Heaven. Não sei falar o inglês, a Fernanda pode ajudar aí se vocês quiserem ouvir certinho. E é interessante, porque na letra dessa outra canção eu comecei a declarar ela, e fala, como eu vivo para os momentos onde eu fico em sua presença, todo ruído some, o Senhor fala comigo agora, você tem toda a minha atenção, eu vou permanecer e ouvir, e eu não posso perder nada. Senhor, eu sei que o meu coração quer mais de Ti, o meu coração quer algo novo, então eu entrego tudo. Tudo que eu quero é viver dentro do seu amor, ser desfeito por quem você é. Meu desejo é te conhecer mais profundamente. Senhor, eu vou me abrir novamente. Jogue os meus medos no vento. Eu estou desesperado por um toque do céu. Você é o fogo na manhã, você é o frescor na noite, a respiração na minha alma. Toda a vida em meus ossos, não há excitação. Em seu amor e carinho é o mais doce de todos. Porque tudo o que eu quero é viver dentro do seu amor, ser desfeito por quem você é, e o meu desejo é te conhecer mais profundamente. E nessa hora eu lembro exatamente como é que eu estava. Eu comecei a cantar em inglês, repetindo o que eu estava ouvindo, todo esquisito, chorando, e declarando a letra dessa canção, e eu falei, Senhor, eu acredito nisso. Eu acredito no que o Senhor tem para mim e eu entrego completamente tudo aos seus pés. E exatamente nessa hora minha mãe mandou uma mensagem no grupo da família e falou, olha, vocês podem vir me buscar no hospital. E eu, na hora, peguei o carro e saí correndo. Eu falei, cara, eu vou. Ela ainda não está 100%, e eu falei com ela, eu falei, mãe, Deus vai fazer grandes coisas aqui. E no dia 27, graças a Deus, ela entrou comigo. Foi um dia maravilhoso, foi um dia perfeito. Eu entrei com ela com o hino da Champions League, porque eu gosto bastante de futebol. E assim, no meio da jornada ali, começou a tocar um funk da Champions League. E aí eu puxei a Julietezinha e entrei com ela para a glória do Senhor Jesus. Então assim, se vocês quiserem ver depois, tem até no YouTube, no nosso canal lá, meu e da Isa, tem pouquinhos vídeos, mas tem a cerimônia inteira. E Deus realizou esse sonho. Deus fez com que o dia do meu casamento fosse bem melhor do que eu esperava. Mas
isso tudo que eu vivi, que eu estou vivendo hoje, foi por ter decidido caminhar por uma palavra que eu recebi. Há 2 anos atrás, no começo da pandemia, eu vim aqui com meu primo Mateus. E nesse dia eu tinha até tentado conversar com ele. Falei, não, mano, não vai lá não. Ora por chamada de vídeo, pô. Ele tava jogando um videogame lá em casa. E eu falei, não, mano, vamos ficar aqui jogando. A gente ora lá com o teu líder aí. Eu oro contigo, pô. Eu oro aqui, nós faz a chamada e ora. Ele, não, eu tenho que ir lá pra igreja. Eu falei, tá bom. Cheguei aqui, conheci o Lau. Deus desenrolou uns mantos aí para minha vida e para a vida dele. E eu falei, Senhor, beleza. E o tempo foi passando e eu ouvi essa palavra. Se posiciona. Deus vai agir, vai fazer coisas incríveis na sua vida e na vida da sua esposa, que na época era minha namorada somente. E eu falei, beleza, Deus. Sem ter um dinheiro, sem ter recurso, eu juntei a grana que eu tinha, comprei um anel de noivado. E nem era de ouro, nem era tão chique, sabe? Semi-joia. Era bonitinho. E falei, olha, eu vou pedir ela em casamento. Falei, Deus, eu não sei como é que vai ser, o que é que vai acontecer. Minha cabeça estava cheia de dúvidas e de questões relacionadas ao meu futuro. E eu falei, Senhor, eu vou seguir essa palavra. E é muito uma frase que eu tomei para minha vida, que é, eu coloco o pé e Deus coloca o chão. É ousado viver isso, é ousado. Viver na dependência de Deus não é fácil, porque muitas vezes a gente acha que vai sucumbir. Assim como os discípulos que estavam no barco no meio da tempestade, a última coisa que a gente acha que vai acontecer é que Jesus vai acordar e vai acalmar a tempestade. A gente acha que a tempestade vai nos engolir. Que as situações da vida vão aparecer e que talvez não fosse de Deus, talvez não fosse isso. Só que aquele que fez a promessa, ele se responsabiliza por cumprir ela. Aquele que prometeu e que falou algo para a sua vida, ele que é o responsável por cumprir tudo aquilo que vai acontecer. Se ele falou que vai acontecer, não se preocupe. Você querendo ou não, sendo bom ou não, estando forte ou fraco, vai acontecer. Porque Deus, a palavra que sai da boca dele não volta vazia. Se saiu a palavra da boca de Deus, ela vai acontecer e ela vai se realizar porque saiu da boca de Deus. Não saiu da boca de um governante, de um político, de um homem rico, não. Saiu da boca do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra. Do ser que me fez e fez você, e não fez por um acaso, Ele fez por um propósito. E o propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida, Ele vai se cumprir. Ele vai se realizar. E nós precisamos estar receptíveis a isso, estar atentos a tudo aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Porque muitas vezes as coisas não acontecem não é porque Deus não quer, é porque a gente não se posiciona. Se eu não tivesse me posicionado, se eu não tivesse tomado uma posição, por mais que todas as circunstâncias estivessem desfavoráveis, eu não estaria vivendo o que eu vivi hoje. Eu não teria vivido tudo que eu vivi no último ano, que, cara, hoje, eu entendo e eu falo, Deus, muito obrigado. Muitos amigos meus estão num processo de casamento hoje e eles estão desesperados por não ter dinheiro. E eu falo, mano, vai dar certo. Eles olham para a minha vida e falam, mano, como é possível? Me ajuda. E eu falo, com certeza. A única coisa que eu aconselho antes de caminhar é falar, tem propósito aí? Isso é da vontade de Deus mesmo? Se é, vai dar certo. Quantas pessoas têm se aproximado de mim, da Isa, hoje, pedem ajuda e eu falo, Senhor, muito obrigado. Por o Senhor nos estar nos levantando. Por todo o processo que a gente passou, por todas as dores, dificuldades, aflições, terem gerado em nós esse coração.
E voltando para Abraão, Deus fez dele uma grande nação. Ele pôde contemplar um pouquinho de tudo aquilo que Deus ia fazer na vida dele. O filho da promessa veio, Isaac nasceu, Abraão teve outros filhos e viu seu filho da promessa crescer. Ele não enxergou uma nação. Ele não enxergou a nação que Deus faria ele se tornar. Mas ele confiou. E hoje, Abraão foi um dos caras mais relevantes que pisou nessa terra. E ele só foi isso porque ele decidiu ouvir a voz de Deus e caminhar por a palavra.